Oi, gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Pai, porque tu és fiel, justo. Te louvamos porque tu és o único Deus e verdadeiro que há, Pai. Aquele que criou o céu e a terra e tudo que nela existe, Pai. Aquele que nos criou, Senhor. Obrigado, Pai amado, por nos trazer aqui para te cultuar, para te louvar, Senhor, para engrandecer o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai amado. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelas bênçãos que nos deu no dia de hoje e que ainda vai nos dar, Pai amado. Obrigado pela tua fidelidade, pela tua justiça, pelo teu amor conosco, Pai amado. E obrigado, meu Pai, por não nos dar aquilo que merecemos, que é a tua ira, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado por nos tirar da condenação, Pai amado, e nos trazer para a vida. A vida é essa que só existe em Ti, Pai. Pai, eu te peço nesse momento que vamos fazer esse devocional, entendimento, sabedoria, compreensão, Pai amado, de tudo que vamos ler, Pai. E que não sejamos, meu Deus, só leitores e ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas sim praticantes, Pai amado. Que possamos botar em prática todos os dias da nossa vida aqui nesta terra, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gente, vamos para a leitura de Charles Spurgeon, o devocional de Charles Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Versículo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12, para entender o contexto, tá bom? Mateus capítulo 3, versículos de 1 ao 12. A mensagem de João Batista. Uma introdução dessa parte diz assim: o trabalho de João Batista é preparar o povo de Israel para a vinda do Messias. O dia do juízo final está chegando. O povo precisa se arrepender dos seus pecados e ser batizado, pois o Messias vai destruir os que não se arrependerem e salvar os que se arrependerem e mudarem de vida. João é o mensageiro anunciado pelo profeta Isaías. Referência ao versículo 3 do capítulo 2 de Mateus. Ele é o maior de todos os servos de Deus no passado. Referência a Mateus capítulo 11, versículos 7 a 11. Ele é o profeta
Ele é o profeta Elias que voltará antes do dia do juízo. A referência: Malaquias capítulo 3, versículo 1, Malaquias capítulo 4, versículo 5, Mateus capítulo 11, versículos 13 a 14, Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13. E o capítulo 3 inicia assim: Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: Ninhada de cobras venenosas! Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros: Abraão é o nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E o versículo em destaque é o 7, que diz assim: Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: Ninhada de cobras venenosas! Quem diz que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? E algumas referências e comentários do versículo 1 ao 12 diz assim: capítulo 3, versículo 1 de Mateus. Naquele tempo, provavelmente no ano 27 depois de Cristo, uns 30 anos depois dos acontecimentos narrados no capítulo 2, referência Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 3. O deserto da Judéia, uma região sem habitantes, situada na margem oeste do Rio Jordão, perto do lugar onde ele desemboca no Mar Morto.
Judéia, referência Mateus, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 3, versículo 2 de Mateus. Reino do céu. Esta expressão é usada só em Mateus. Significa no mesmo que reino de Deus. A mensagem de João é mais tarde proclamada também por Jesus em Mateus, capítulo 4, versículo 17, e Marcos, capítulo 1, versículo 15. Mateus, capítulo 3, versículo 3. Alguém está gritando. Palavras de Isaías, capítulo 40, versículo 3, de acordo com o texto da Septuaginta. Mateus capítulo 3, versículo 4. Roupa feita de pelos de camelo. Isso lembrava a roupa do profeta Elias. Referências, 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Zacarias, capítulo 13, versículo 4. Cinto de couro. Era um cinto largo e dobrado, que servia também de bolso para guardar moedas e outros objetos. Referência Mateus, capítulo 10, versículo 9. Mateus, capítulo 3, versículo 7. Cobras. Figura de esperteza. Referência Mateus, capítulo 10, versículo 16. E de falsidade. Referência Gênesis, capítulo 3, versículo 1. E Mateus, capítulo 12, versículo 34. E capítulo 23, versículo 33. Mateus, capítulo 3, versículo 9. Abraão é nosso antepassado. Eles pensavam que eram o povo de Deus por serem da raça de Abraão, descendentes naturais do patriarca. Referências: Gênesis capítulo 17, versículos 7 a 8, Gênesis capítulo 22, versículos 17 e 18, e João capítulo 8, versículo 33. Mas o que realmente interessa é ser descendente espiritual de Abraão. Somente estes são o verdadeiro povo de Deus. Referências: Romanos, capítulo 9, versículos 6 a 8, e Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Mateus, capítulo 3, versículo 10. Machado, fogo, figuras do castigo de Deus. Toda árvore que não dá frutas boas. Referência Mateus, capítulo 7, versículo 19. E por fim, Mateus, capítulo 3, versículo 11. Com o texto original grego, também pode ser traduzido em o Espírito Santo. O profeta Joel tinha dito que nos últimos dias Deus daria o seu Espírito ao seu povo. Referência Joel capítulo 3, capítulo 2, versículos 28 a 29, e Atos capítulo 2, versículo 16 a 18. Fogo, maneira de falar sobre o castigo para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Referências, versículo 2 do capítulo 3 de Mateus e capítulo 18, versículo 9.
carregar as sandálias dele. Serviço humilde de um empregado ou escravo. E é isso, gente. As referências e comentários de Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. Agora vamos ler o que Spurgeon fala sobre o versículo 7 de Mateus capítulo 3. É agradável andar pelo caminho após uma tempestade, sentir o frescor das árvores, das ervas, depois que a chuva passou, e perceber as gotas brilhando como diamantes, mais puros sob a luz do sol. Essa é a posição de um cristão. Ele está passando por uma terra onde caiu a tempestade sobre a cabeça de seu Salvador. E se algumas gotas de dor E se há algumas gotas de dor caindo, elas destilam de nuvem de misericórdia. E Jesus o anima, assegurando-lhe que não são para a sua destruição. Mas, como é terrível ser testemunha da aproximação de uma tempestade, perceber os avisos da tormenta, observar os pássaros no céu fechando suas asas, ver o gado aterrorizado baixando suas cabeças em terror, vislumbrar a face do céu escurecendo, olhar para o sol que não está brilhando e para os céus zangados. Como é terrível esperar o avanço ameaçador de um furacão, como ocorre algumas vezes nos trópicos, e aguardar em terrível apreensão até que o vento passe furioso, arrancando as árvores de suas raízes, tirando as rochas de seus pedestais e destruindo todos os lugares de habitação do homem. E ainda assim, pecador, esta é sua posição atual. Nenhuma gota quente ainda caiu, mas a chuva de fogo está vindo. Nenhum vento terrível uivou ao seu redor, mas a tempestade de Deus está reunindo sua artilharia ameaçadora. Os fluxos de água ainda estão represados pela misericórdia, mas as comportas logo serão abertas. Os raios de Deus estão ainda em seu armazém. Contudo, eis que a tempestade se apressa. E quão terrível será aquele momento em que Deus, revestido de vingança, marchará em fúria. Onde, ó pecador, você esconderá sua face? Ou para onde fugirá? Que a mão da misericórdia possa agora guiá-lo a Cristo. Ele se coloca diante de você no Evangelho. Suas chagas são a rocha do abrigo. Reconheça que precisa dele, acredite nele, entregue-se a ele, e então a fúria se desviará de você para sempre. Amém.
Gente, vamos para a leitura em Salmos. Salmos número 92. Isso, 92. Hino de gratidão a Deus. Uma introdução diz: hino de ação de graças. Referências: Salmo 3, versículo Salmo 3, Salmo 2, versículo 2. Escrito por um homem que tem visto Deus derrotar os inimigos de Israel, proteger e abençoar os seus servos e servas com uma vida próspera e longa. E os salmos iniciam assim: Salmo, canção para os sábados. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam felizes. Me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os que praticam mais ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar. Porém, eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras. Eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo. Prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 92. Salmo 92, título hebraico. Este salmo era cantado nas reuniões de adoração realizadas no sábado, no templo. Salmo 92, versículo 1. É bom dar-te graças. Referência Salmo 147, versículo 1. Altíssimo. Referência Salmo 7, versículo 17. Salmo 92, versículo 2. De manhã, de noite. Talvez
por ocasião dos 2 sacrifícios diários realizados no templo. Referência: Êxodo, capítulo 29, versículos 38 a 42. Amor, fidelidade. Referência: Salmo 89, versículo 2. Salmo de número 92, versículo 4. Feliz. Referência: Salmo 1, versículo 1. Salmo de número 92, versículo 6. Tolo. Tolo é aquele que não dá atenção à sabedoria que se encontra na lei divina. O tolo é condenado por causa da sua ignorância. Isto por não querer saber da verdade de Deus. Por outro lado, quem é sábio obedece a Deus. Referências: Salmo de número 14, versículo 1, Salmo de número 94, versículo 8, Salmo de número 111, versículo 10, Provérbios, capítulo 9, versículos 10 a 12. Salmo de número 92, versículo 7. Como a erva. Referência: Salmo de número 37, versículo 2. Serão completamente destruídos. Trata-se da derrota e da destruição dos maus nesta vida, aqui na terra. Referência: Salmo 73, versículos 17 a 20. Salmo de número 92, versículo 10. Me tens abençoado com a felicidade. Ao pé da letra, o texto hebraico traz: derramas sobre mim o óleo fresco. Derramar o óleo perfumado sobre a cabeça de alguém era um sinal de lhe desejar alegria e felicidade. Referência: Salmo de número 4, versículo 7. Salmo de número 92, versículo 12. Os bons. Referência: Salmo 34, versículo 15. Palmeiras, cedros, árvores admiradas pela sua altura, beleza e longa vida. Referência: Salmo 29, versículo 5. Salmo de número 92, versículo 13. Como árvores. Referências: Salmo de número 1, versículo 3. E Salmo de número 52, versículo 8. E por fim, Salmo de número 92, versículo 15. Rocha. Referência: Salmo de número 18, versículo 2. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 92. Que Deus os abençoe.